Vamos então dar início aí ao estudo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, nós estaremos vendo isso nessa noite. Vamos orar ao Senhor, vamos rogar ao Senhor da Seara que nos abençoe nestes dias de adversidade, dias difíceis em que nós temos passado, temos vivido, mas acima de tudo sabemos que a boa mão do Senhor tem estado conosco, que a boa mão do Senhor tem nos consolado, tem nos trazido paz, ao ponto de nós podermos estender essa paz a tantas pessoas que estão sofrendo neste dia. Talvez essa seja a sua situação. Eu peço que você ore ao Senhor também. O Senhor tem nos dado o dia para nós clamarmos a Ele, para nós rasgarmos o coração diante dEle. Ele falou: Senhor, intercede por nós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então, que nós possamos fazer isso neste dia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças, Deus, por cada vida que o Senhor tem trazido à tua presença. Pela igreja, pela internet, pelo celular, não importa, Pai. Todos, ó Deus, se chegam a Ti, ó Pai, porque sabem que precisam de Ti, confiam na Tua graça, confiam na Tua soberania, ainda que não confiassem, ainda que duvidassem do Senhor, hoje se rendem aos Seus pés, ó Pai, porque reconhecem que Tu és soberano sobre todas as coisas. Quero Te agradecer, Deus, pelas vidas que o Senhor tem nos confiado através dos canais de internet, ó Pai. Quero agradecer ao Senhor também, ó Pai, aqueles que através de outras pessoas, ó Pai, têm entrado em contato para ouvir, para orar, para falar, ó Deus. Estende sobre essas pessoas, ó Pai, a Tua graça, Senhor, a Tua sabedoria, o Teu amor, ó Pai, a Tua paz, ó Deus. Quantas pessoas, ó Deus, choraram, quantas pessoas, ó Deus, se abriram aí, falando das suas dificuldades. Que o Teu Espírito Santo, Pai, leve consolo a essas vidas, ó Pai. Deus, eu também lembro, ó Pai, agora de certas pessoas, as quais não me revelo aqui, ó Pai, mas Tu sabes quem é, para que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, Pai, movimentando pessoas, ó Deus, para falar ao coração delas, ó Pai. Levando um servo do Senhor, ó Pai, para aproximar-se, ó Pai, e trabalhar mais as vidas que tanto necessitam. Nós te colocamos nas Tuas mãos nesta noite, de estudo da Tua Santa Palavra, porque é isso, ó Pai, que o Senhor deixou para a nossa vida nestes dias. Obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos lá então, Eclesiastes capítulo 7. Vale lembrar que Eclesiastes foi escrito por Salomão, o grande sábio de Israel, filho de Davi, e Salomão então vai aplicar o seu coração a entender as questões do mundo. A grande pergunta que Salomão faz é: teria a vida sentido? Salomão está buscando sentido para a vida, Isso porque, já falamos antes, Salomão tem passado o longo da sua existência longe dos caminhos do Senhor. Salomão se afastou do seu relacionamento com Deus. Isso se deveu no passado, em grande parte, àquilo que ele mesmo escolheu para a vida dele. O amor das 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Para você que não sabe, concubina é uma esposa, de segundo grau, vamos dizer assim. Uma espécie que existia naquela época. E Salomão então se apaixona por essas 1000 mulheres, automaticamente ele se apaixona pelos seus deuses, e ele acaba se afastando do Deus vivo e verdadeiro, do Deus do seu pai Davi, do seu avô Jacó, e do seu bisavô, de toda a sua descendência. Salomão se afasta de um relacionamento íntimo e profundo que ele tinha no começo com Deus, ao ponto de chegar para Deus e falar: Senhor, eu tenho visto o meu pai reinar, eu tenho visto a minha nação vencer guerras, expandir as suas fronteiras, eu tenho observado tudo isso. E o Senhor fala para Salomão: Salomão, o que você quer? Escolhe aí. Salomão podia ter pedido tudo, riquezas, dinheiro, um bom administrador, mas não. Salomão pede sabedoria. E Deus dá sabedoria a Salomão. E a passagem, ela vai nos dizer que, além de sabedoria, Deus deu riquezas,
né? Deu fronteiras, terras e outras coisas, famílias, né? Filhos para Salomão. E Salomão então vai se tornar em Israel, em toda a sua região, a maior nação já conhecida da época, maior do que o Egito, maior do que os outros reinos, né, de tanto ouvimos falar. Ele se torna o reino mais próspero daquela região. Israel se torna, no meio das outras nações que eram pagãs, um reino riquíssimo, um reino poderoso, porém muito mais conhecido pela sabedoria. As pessoas iam atrás de Salomão por causa da sua sabedoria. Que sabedoria é essa? Temos visto isso também no livro de Eclesiastes, o conhecimento de Deus. Por isso Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, buscar a Deus, conhecer a Deus, saber quem Deus é, faz toda a diferença. Isso traz sabedoria à nossa vida, né? Ainda que sejam importantes, mas não é a faculdade, não é o dinheiro, não é os cursos, né? As pós que fazemos, porém é o conhecimento de Deus. Se você não tiver esse conhecimento, é isso que você não vai ter sabedoria. Se você não buscar esse conhecimento, você vai se perder na caminhada. Aconteceu isso com Salomão. E Salomão então está chegando ao final da sua vida, olhando para aquilo que ele considera debaixo do sol, que é a nossa existência aqui na terra, e Salomão começa a achar que nada tem sentido. Se você voltar aí ao capítulo 1 de Eclesiastes, desde quando iniciamos o nosso estudo, né, e já iniciamos, né, na verdade iniciamos o nosso estudo lá em Gênesis, já há 2 anos estudando toda a Bíblia, chegamos no livro de Eclesiastes. E o capítulo 1 de Eclesiastes começa a nos falar que Salomão, já no final da sua vida, ele olha para as coisas e ele percebe vaidade, ele percebe que tudo aquilo não tinha sentido algum. Por que Salomão fala isso? Porque ele se afasta dos caminhos de Deus. Os óculos, né, de Salomão agora são os óculos do mundo. Salomão olha as coisas, olha a vida, olha tudo aquilo que ele havia conquistado e feito, e ele vai então chegar à seguinte conclusão: tudo é vaidade. Para Salomão tudo é vaidade. O trabalho é vaidade, a riqueza é vaidade, né, o dinheiro é vaidade, a sabedoria, o conhecimento para Salomão é vaidade. Por que Salomão chega a essa conclusão? Porque ele se afastou dos caminhos do Senhor, ele não conseguiu conectar as coisas deste mundo a Deus. Muito pelo contrário, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Isso trouxe sérias implicações à vida de Salomão, ao ponto dele chegar já ao fim da sua vida e ficar muito triste, muito enfadonho, né? Muito pessimista. Passou a viver uma perspectiva existencialista, ou seja, talvez algumas pessoas, né, vivam essa perspectiva, ou você, ou alguém que você conhece. Ele olha para a vida, poxa vida, trabalhei, plantei, né, enriqueci, fiz isso, fiz aquilo, e agora, do jeito que estão as coisas, e se eu morrer? Acabou-se tudo. Essa era a perspectiva de Salomão, né? Uma perspectiva existencialista, uma filosofia existencialista fazia parte da vida de Salomão. Porém, quando nós estudamos no capítulo 1 até agora, no capítulo 6, no verso 12, que fizemos na quarta-feira passada, se você lembrar e olhar para as falas de Salomão, você vai perceber que Salomão estava descendo ladeira abaixo. E com bastante medo, bastante preocupação, vindo todas as coisas muito difíceis, né? Parece que essa ladeira não ia acabar. No entanto, Salomão começa agora a pegar terreno firme, né? Vai acabando aquela ladeira, Salomão parece pegar um caminho plano, e ele começa então a ver a vida de outra forma. Depois de ter olhado para o mundo e ter visto que tudo aquilo é vaidade, Salomão começa então a olhar as coisas de uma maneira diferente. Salomão começa a olhar a vida na perspectiva de Deus. Se você observar bem no verso de número 12, né? Então Eclesiastes capítulo 7, verso 12, ele vai dizer lá: pois quem sabe o que é bom? Você sabe o que é bom? É essa a conclusão que Salomão chegou. Quem sabe o que é bom? Né? Ele vai dizer no verso 12 do capítulo 6. Pois quem sabe o que é bom para o homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida?
Quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? Salomão chega a essa conclusão. Poxa vida, eu sendo um grande sábio, não descobri, achei que tudo é vaidade. Será que existe alguém nesse mundo que sabe o que é bom para o homem? Essa é uma grande pergunta que Salomão faz aqui, uma das duas, né? Porque ele vai dizer ela também, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Né? Então vamos repetir de novo, preste bem atenção. Quem pode declarar ao homem o que será dele depois dessa vida debaixo do sol? Né? Parafrasear aqui. O que Salomão está querendo dizer com isso? Duas coisas, ele vai fazer duas perguntas aqui, basicamente com os mesmos significados. Ele chega a um ponto da sua vida onde ele pergunta, quem sabe? Será que existe alguma coisa de bom que o homem pode trazer para os nossos dias? Será que existe alguma coisa boa nesta vida depois dessa vida debaixo do sol? Você tem percebido que ao longo do tempo Salomão vem usando muito essa expressão, né? Debaixo do sol. Quando Salomão fala debaixo do sol, ele fala justamente da nossa existência, daquilo que nós estamos passando nesse mundo. É desse mundo que nós vivemos, né? Respiramos, acordamos, comemos, nos alimentamos. É disso que Salomão está falando. Mas a preocupação de Salomão, que vinha descendo a ladeira, começa a mudar. Salomão agora pega terreno firme, depois de deixar de ser um pouco pessimista, Salomão vai olhar para Deus, né? E ele percebe que nenhum homem nesse mundo, nem ele, o próprio rei sábio, vai produzir coisas boas neste mundo. Só Deus pode fazer isso. Essa é a conclusão de Salomão, né? E outra coisa que Salomão se pergunta, porque Salomão, ele aplica o coração dele a conhecer tudo o que acontece debaixo do sol. Tudo o que acontece na nossa existência, nesse mundo nosso, caído e quebrado pelo pecado. Mas agora a preocupação de Salomão é outra. O que será da vida além do sol? O que será da nossa vida além desse período debaixo do sol? Se você observar bem, Salomão está se preocupando agora, não só mais com a vida debaixo do sol, mas com uma vida depois da morte. Não só com a vida aqui na terra, mas com uma vida depois da morte. Coisas que poucas pessoas se preocupam, né? Tenho certeza que você tem, desde algum tempo tem se preocupado com isso. E é isso que Salomão então está levantando. E aí então, por saber, como informa o verso 12, que ninguém pode trazer nada bom a este mundo, Salomão então vai fazer a seguinte pergunta, né? Se o homem não pode fazer nada bom, se eu que sou sábio não posso fazer nada bom, só Deus pode fazer o que é bom, então o que é melhor? Essa é a grande pergunta de Salomão no capítulo 7. O que é melhor? Né? E não o que é bom. Bom é Deus, bom é o céu. Mas o que é melhor? Logo, Salomão, quando diz o que é melhor, ele está fazendo comparações. Né? Por exemplo, o que é bom? Um bolo ou um pudim? Pudim, claro, você acertou. Né? Então é isso que Salomão está fazendo aqui, fazendo comparações. E a primeira coisa que Salomão vai comparar aqui, está ali logo no primeiro versículo do capítulo 7, ele vai dizer assim, que melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Melhor é a boa fama, melhor é o bom nome do que o bom perfume. Né? O nome, a fama, o nome expresso aqui no verso 1 do capítulo 7, não é esse nome que nós temos, o nome que o nosso Pai nos deu. Não que isso não seja importante. Talvez você se lembre, né? Aquelas vezes que você chegou em algum lugar e alguém disse para você, nossa, não, pode atender ele, né? Ele é amigo do fulano, né? Ele é filho do seu Zé dos Santos, que está aí nos assistindo, né? Não pode atender ele porque ele é filho do seu Zé dos Santos. A pessoa confiou no caráter, confiou no nome. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Mais vale você andar todo perfumado por aí do que, né, não ter caráter. Em outras palavras, caráter, desculpem, né, o perfume era uma coisa muito valiosa naqueles tempos. Se você for olhar para os contextos bíblicos, não poucas vezes, quando alguém levava alguma coisa, um presente, vamos pegar aqui
os reis magos, né, quando chegaram ali, os sábios, quando foram até Jesus. Eles levaram o quê? Ouro, incenso e mirra. Ouro, né, era um bem precioso, o incenso, um bem precioso. E a mirra, um perfume também, um bem precioso. Então, era costume na época se dar perfumes. Perfume era uma iguaria muito cara, né? Condenaram a mulher quando derrama o bálsamo, o perfume nos pés de Jesus, né? Então, perfume é algo muito caro. E o que o texto está dizendo, olha, melhor é você ter caráter do que você se sair por aí todo cheiroso, né? Mas não ter caráter. Todo cheiroso, mas não tem nome, né? Agora vamos pegar o nome de novo aí, relacionado aos pais, né? Pode ser que tem pessoas que falam, não, eu vendo para o seu pai, mas não vendo para você. Eu confio no seu pai, mas não confio em você. Olha a força do nome aí, né? Então, melhor é a boa fama, o bom nome, do que o unguento, do que o perfume precioso, tá? Mas que nome é esse? Então, não é o nome, né? Flávio, Pedro, não é esse nome. É o nome que Deus nos dá. É o nome pelo qual Deus nos conhece. É aquilo que nós construímos, né? Não é aquilo que eu penso a respeito das coisas, mas aquilo que Deus pensa de mim, né? Não é o meu caráter humano, mas é aquilo que Deus pensa de mim, tá? Às vezes nós falamos, tem pessoas que chegam na igreja, vêm à porta, passam, né, um verniz na cara e entra, tá? Tentando enganar as outras pessoas, né? Não é essa a ideia, tá? Então a ideia é de você fazer o bem, você ter caráter, mas isso está bem certo para Deus. Antes das pessoas, isso está bem certo para Deus, que você é alguém de nome, é alguém de caráter. Melhor é a boa fama. Uma outra comparação, que é a segunda que ele faz, ainda no verso de número 1 do capítulo 7 de Eclesiastes, é que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Vamos seguir aí, porque tem mais uns melhor. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do coração se faz, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aí ele vai dizer também no 4, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então Salomão está fazendo comparações aqui do que é melhor. Primeira coisa que ele fala, olha, melhor é você ter caráter, melhor é Deus saber quem você é, né, do que os outros, isso vale muito mais. Segunda coisa que ele fala, melhor é o dia do nascimento do que o dia da morte, né? Então, Salomão ele vai trazendo essa perspectiva que ele já viu lá atrás, que às vezes é melhor a pessoa morrer e sair do sofrimento deste mundo, né, do que passar pelo sofrimento, tá? Se você lembrar, todo sofrimento traz dificuldade na vida. O apóstolo Paulo mesmo teve um espinho na carne. Qual foi a resposta de Deus para ele? Qual foi a resposta de Cristo para ele? A minha graça te basta, né? Mas Salomão, naquela perspectiva existencialista, ele fala, olha, melhor é morrer do que viver, do que passar pelas dificuldades. Na verdade, os problemas, as dificuldades nos ajudam a crescer, né? No segundo, ele coloca que melhor é ir à casa onde, verso 2, capítulo 7 de Eclesiastes, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E aí? Melhor é ir à casa onde há luto, onde há casa onde há festa, onde há banquete. Concorda com Salomão? Talvez você tenha balançado a cabeça e dito que não, né? Na verdade, o que Salomão está dizendo é melhor. Ele está falando que aquilo que é bom, né? Mas ele fala que é melhor você ir à casa onde há luto. Muitos lutos estão acontecendo, talvez, no país, né, por determinadas razões, e muitas também pessoas estão sendo impedidas de irem aos lutos, né, aos velórios. Mas o que Salomão está nos chamando a atenção aqui é que é só na casa do luto que nós paramos para refletir. É só na casa do luto que nós pensamos na vida. É só na casa do luto que nós tentamos, de uma forma ou de outra, acertar as coisas, né? Ele vai dizer, na casa da festa, não. Na casa onde há festa, onde há banquete, só tem alegria. As pessoas se alegram, as pessoas se divertem. Ninguém está pensando na vida. Ninguém está pensando nas contas, ninguém está pensando em nada, né? Dizem que o país sempre quebra depois do carnaval. Por quê? Né?
Os nomes, né, nos Serasas, no SPCs da vida, sempre aumentam depois do carnaval. Porque na casa da festa, na casa onde há banquete, ninguém se preocupa com a vida, ninguém reflete sobre a vida. Pare para pensar numa coisa, talvez essa já tenha sido a sua situação. Geralmente uma família, né? Família tem essas coisas, nem todo mundo às vezes se dá bem, né? Tem um irmão que não gosta do irmão, uma irmã que não gosta da outra, ou do irmão, o tio, o primo, aí morre a matriarca da família, ou o patriarca da família, né? É aquele chororô, é aquela, né, lamentação de Jeremias, e aí, depois de tudo pronto, a família se reúne, e qual é a decisão a tomar? Harmonia. Né? Vamos nos abraçar, vamos nos beijar. Papai não gostava disso, mamãe não quer essa desunião dentro do lar. Vamos nos juntar, vamos nos abraçar. Por que isso? Porque nós refletimos na vida, na casa do luto. Um ponto para Salomão, mais um ponto, né? Aliás, para Salomão. Na casa de festa não fazemos isso. Né? A morte, ela nos leva a pensar. É isso que Salomão está trazendo, de certa forma, mostrando, tentando numa forma ascendente, né? Nos mostrando essas coisas de formas diferenciadas. Ele vai dizer, e a resposta está no versículo 2, né? Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem por consideração. Né? Então, se nós estamos na casa do luto, assistindo a um velório, ali é momento, sim, né, de nós refletirmos na nossa vida. Se entregamos a nossa vida para Deus, se há alguma mágoa, se há algum rancor, se há alguma discórdia, conserto. Né? Salomão nos chama a isso. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Verso de número 3. Então, ele fala que melhor é a tristeza, tem tudo a ver com aquilo que Salomão diz. No velório ninguém está rindo, está todo mundo triste, está todo mundo sentido pela perda do ente querido, né? Mas ele vai dizer que é com essa tristeza que o coração vai ficar melhor, porque os relacionamentos serão refeitos, os relacionamentos serão consertados, né? Então é isso que ele está dizendo aí no verso 3. O coração dos sábios. O coração de quem? Dos sábios. Então, se você é um sábio, preste atenção nisso. O coração dos sábios está na casa do luto, tá? Mas o dos insensatos na casa da alegria. Né? Então, os sábios aprendem com as dificuldades. O sábio aprende com a adversidade. O sábio aprende com o luto. Talvez você tenha aprendido muito nesses dias aí. Né? Logo no começo da pandemia, todo mundo, isso aí não vai acontecer nada. Mas começa a passar gente para o hospital do seu lado. Rapidinho você não quer sair de casa. Né? Se você lembra, algum tempo atrás, uma coisa que marcou muito a minha vida, me chocou bastante, né? É quando você está na autoestrada, aí de repente você vê um carro todo amassado, aí você vê uma placa do Detran do lado. O que você faz? Acelera mais, né? Não, você tira o pé do freio. Aliás, você tira o pé do acelerador, né? Você diminui a velocidade, porque a morte nos faz pensar, a morte nos faz refletir. Salomão está nos chamando a agir como sábios, não a olhar para as diversidades e não tirar proveito dela, mas a refletirmos e a consertarmos, sermos melhores na adversidade, nos momentos difíceis. Uma outra mensagem que está circulando também na internet, observem, imagina se a TV, né, a mídia focasse naquilo que está acontecendo de bom no país. Está todo mundo em casa, famílias estão se consertando, né, muitas pessoas sendo curadas. Estava todo mundo na rua, estava todo mundo aí, né, livre, leve e solto. No entanto, quando você olha para a mídia, ou até para o YouTube, né, tem uma mensagem circulando aí de um certo prefeito que diz assim, né, olha, já compramos 30 mil caixões, já compramos 12 mil sacos reforçados, mandamos abrir 13 mil covas. E aí você fala, meu Deus, mas é justamente na morte, né, que nós refletimos sobre a vida. É justamente nos momentos difíceis que nós nos aproximamos de Deus, que nós nos aproximamos das pessoas com quem amamos. Podemos estar em dificuldade com os nossos queridos irmãos ou com o nosso cônjuge, mas quando morre alguém, a morte serve para unir pessoas. Então, Eclesiastes capítulo 7, né, nessa primeira parte, Salomão nos fala sobre isso.
Verso de número 5, ele fala que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Melhor, né, não o que é bom, mas o que é melhor. Ele fala melhor é ouvir a repreensão. Né? Quando nós ouvimos repreensão, nós ficamos um tanto tristes, né? Eu não quero ouvir, eu não quero mais saber disso, né? Guarda isso para você. Talvez você já ouviu coisas assim. Mas Salomão está dizendo que, olha, a repreensão ela é boa, ela é melhor você ouvir uma repreensão do que ouvir Wesley Valadão. Melhor a repreensão do que ouvir ou assistir o BBB. Né? Melhor é a repreensão do que você ouvir um funk daquele doido. Melhor é o quê? Melhor é a repreensão. Melhor é quando as pessoas falam com você e te alertam. E a ideia da repreensão aqui é a ideia justamente de falar para você, olha, deixa da vida que você está levando, de tolice, de insensatez, e viva uma vida de sabedoria que Deus tem à sua disposição. Que Deus tem para te dar. Melhor, verso 6, capítulo 7 de Eclesiastes, verso 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, né? Vamos dizer assim. Verso de número 6. Por que é melhor? Aí ele vai também responder no verso 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Então também isso é vaidade. Então Salomão está dizendo, olha, tem pessoas que não gostam de ouvir repreensão, tem pessoas que não gostam, né, da morte, dos problemas de adversidade, mas miram o coração dela, né, para as coisas do mundo, miram o coração dela para as coisas boas. Não, eu sou positivista, né, eu não quero saber daquilo que é ruim, né, eu sou altamente positivista, né? Vou usar o termo de novo aqui porque eu esqueci a palavra, né? Sou altamente positivista. Eu não quero saber, né, das coisas ruins. Eu não ouço a televisão, não ouço a Globo, né? Eu não ouço televisão, eu não leio o jornal, porque isso, porque aquilo, tal, né? E aí elenco um monte de coisas, né? Não é errado você fazer essas coisas, errado é você colocar o seu coração nelas, mas errado também é você não pensar, né, não utilizar essas informações para ver o que está acontecendo nesse mundo, né, ver como as coisas estão lidando nesse mundo aí. Tá? Ele fala que quando nós só queremos saber das coisas boas, quando nós só queremos saber da festa, do banquete, da alegria, o que nós fazemos? Nós somos igual os espinhos embaixo de uma panela, né? Talvez hoje não seria o espinho, hoje seria a folha seca debaixo de uma panela, porque os espinhos pegavam fogo rapidamente, né? Fazia aquele barulho, acabava. E a folha também faz a mesma coisa. Quem tem fogão de lenha, ou quem já tentou acender uma fogueira com folha, só fumaça, né? Rapidinho se acaba. É isso que ele está falando. A alegria desse mundo é passageira, ela se esvai muito rapidamente. Nós devemos buscar sabedoria em Deus, ainda que no meio das adversidades, ainda que as coisas não estejam tão difíceis. E eu espero que você esteja fazendo isso. Eu espero que você esteja buscando conhecer a Deus em momentos como esse que nós estamos passando. Buscar essa sabedoria para viver em tempos, nesses tempos difíceis. Tá? Então, Salomão está nos chamando a fazer isso. Né? Verso de número 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Né? Ele está dizendo que a opressão faz endoidecer até o sábio. E o suborno corrompe o coração. O que Salomão está querendo dizer com isso? É que às vezes você leva uma vida direito, você se considera um sábio. Né? No entanto, com o passar do tempo, pessoas vão chegando para você, vão enchendo a sua cabeça, vão enchendo o seu ouvido, ao ponto de você se desviar do caminho de Deus. Porque para Salomão, quem que é sábio? É aquele que tem o temor de Deus, é aquele que tem o conhecimento do Senhor e aplica esse conhecimento na sua vida. Né? Então isso serve para mim, serve para você, serve para o justo, de uma forma geral. No entanto, crentes não caem em todo momento. Por quê? O verso de número 7 fala, porque as pessoas ficam, o ímpio, né, vamos dizer assim, fica no ouvido dele, né, oprimindo ele, colocando coisas, não, investe aqui, não faça isso, e ele acaba então
né, saindo aí dos caminhos do Senhor, acaba então corrompendo o seu coração. É isso que Salomão está dizendo aqui no verso de número 7. E aí Salomão vem nos falar ainda o que é melhor. Ele fala, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas, né? Melhor é quando as coisas terminam, se acabam, né? E aí ele vai ligar esse versículo à questão da morte. Quando a pessoa morre, ele está dizendo, ó, melhor mesmo é quando a pessoa morre e acaba tudo, né? Pelo menos ensinou alguma coisa para os outros. Mas outra coisa que ele fala, melhor é o paciente do que o arrogante. Ter paciência é coisa boa, né? Melhor do que a arrogância. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui, né? Você chega em casa, ali, sapatão, chega na sala, se estira no sofá, aí você vai lá, coloca o sofá os pés no sofá, o sapato ali pela casa, meia, eu não estou falando de ninguém não, tá? Aí a mulher vem, olha aquela cena ali, acabou de limpar a casa, de higienizar o sofá, né? E você está ali, e ela fala, eu já não falei para você, né? Eu já não te disse para você não deixar o sapato aí? Que isso, mulher? Tá louca? Né? Quem está errado? Os dois. Né? Tanto o homem que já havia sido alertado pela mulher e ainda continuou fazendo, do que a mulher que se irou, que foi arrogante nas suas palavras. Então Salomão nos chama a atenção a nossa forma de falar, a nossa forma de lidar com o nosso próximo. Ele diz lá no verso de número 8, melhor, verso número 8, parte B, melhor é o paciente do que o arrogante, né? Então, é melhor chegar com calma, com cautela, saber a palavra, saber colocar a palavra, né? Tempo atrás nós aprendemos 3 palavrinhas, e eu ensino ela para os meus filhos, para as pessoas aí, né? 3 palavrinhas que você deve guardar para você também, o conhecimento deve ser repassado, estou repassando, 3 palavrinhas para você guardar, antes de abrir a boca. PPF. Pare, pense, fale. Pare, pense e fale. Tá? Cuidado para você não ser arrogante, para você não se irar, não soltar palavras desnecessárias. E depois se arrepender. Né? Aí chega com aquela cara de cachorro lambido ali, né? Me perdoa. Né? Eu errei, eu fui um tolo, eu fui um bobo, não devia ter feito isso. Né? Então Salomão te chama a pensar, né, naquilo que você vai falar. Melhor é o paciente do que o arrogante. Verso de número 7. Verso de número 8. É isso. Verso de número 9. Vamos lá. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Né? É isso que tem a ver o verso 8. Verso 10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Então, pois não é sábio perguntar assim. Salomão está falando de uma questão de tempo, pessoas que vivem presas ao tempo. Na minha época era diferente. Na minha época era assim. Se você tivesse vivido na minha época. Viva o tempo presente com aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva o tempo presente com aquilo que Deus está te proporcionando nesse momento. Desfrute esse dia com alegria. Amanhã nós não sabemos. O ontem já passou. Então Salomão, no verso de número 10 aqui, do capítulo 7 de Eclesiastes, ele está nos dizendo isso. Jamais diga, jamais, nunca, né, que os dias passados foram melhores, né, do que esses que nós estamos vivendo. Pois não é sábio perguntar assim. Se você tivesse vivido o meu tempo. Como se fôssemos dono da verdade. Como se tivéssemos, no tempo passado, vivido as melhores coisas do mundo. Né? Então, isso, Salomão não está condenando o teu passado, tá? Salomão não está condenando aquilo que você trouxe de conhecimento do passado. A ideia sempre não se faça juiz sobre as pessoas. Não se coloque acima das pessoas. Mas viva o tempo presente. Viva esse tempo que Deus está te dando. É até a lição, né, tem a ver com a lição de contentamento. Será que o passado foi tão bom assim que nós estamos vivendo um dia calamitoso que... Não. Nós fomos contentes com o passado e somos contentes, né? Devemos ser contentes com o tempo presente. Ok? Então, seguindo aí,
Verso de número 11, capítulo 7 de Eclesiastes, está lá na Bíblia, né? Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Salomão fala que boa é a sabedoria, havendo herança. Ele faz uma comparação entre sabedoria e herança, né? Se você já ganhou uma herança, a herança foi boa, muito provavelmente você deve saber que isso foi algo bom para a sua vida. E ele fala que a sabedoria ela é tão boa quanto a herança, e só desfruta dela quem está vivo, né? Quem morre dá herança, quem está vivo usufrui da herança, né? Salomão está comparando que a sabedoria é algo que nós devemos almejar, tal qual almejamos uma boa herança, tá? É mais uma das comparações. Verso de número 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor, né? Então ele vai dizer aqui que, verso 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro, né? Então, dinheiro serve para quê? Para nos proteger, segundo Salomão. E sim, serve para nos dar saúde, felicidade, alegria, né? Desde que não coloquemos o nosso coração no dinheiro, tá? Dinheiro sim, ninguém condena o dinheiro, a Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia não condena você rico. Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 5, vai lá, né? Ele vai falar que quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, né? Então, não é para você colocar no seu dinheiro, o seu coração no dinheiro, né? Tá? Mas, se você buscar, né, coisas boas para a sua vida com esse dinheiro que você tem, e dinheiro serve para muita coisa, ajudar pessoas, dinheiro serve para comprarmos aí uma cesta básica, né? Se você tem um pouco a mais, né, abençoe alguém aí com uma cesta básica, né? Algumas pessoas têm me ligado, deixa eu aproveitar e dar um recadinho aqui, né? Algumas pessoas têm me ligado e pedido cesta básica, né? Pessoas do entorno da igreja, graças a Deus não são irmãos da igreja, mas pessoas que estão necessitando. Então, se essa é a sua situação, ligue para mim, fala, pastor, eu estou precisando. Mas se não é e você pode ajudar, contribua, pastor, olha, eu posso ajudar, né, eu gostaria de ajudar, tem pessoas precisando, né, da nossa ajuda. Então é uma boa forma de você aplicar o dinheiro, né, de você ajudar as pessoas. Sabedoria é bom, tão qual o dinheiro. A diferença é que o dinheiro, nós não podemos colocar o nosso coração nele. Sabedoria sim. Nós podemos fazer como Salomão, aplicar o nosso coração em buscar sabedoria, buscar o conhecimento de Deus. Vamos lá para o verso de número 13. Eclesiastes capítulo 7, vamos lá para o verso 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez, tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Salomão está dizendo aqui, no verso 13, quem poderá endireitar o que ele torceu? Quem poderá acabar com essa epidemia? Deus mandou essa epidemia, o homem está doido, a ciência está doida, né? Em busca de vacina, e não consegue. E nós já passamos por tantas coisas nesse mundo, né? E há vacinas para um monte de doenças aí, e sempre quando faz uma, aparece outra. Por quê? Coisas assim, é isso que Salomão está querendo dizer aqui, quando ele fala de que aquilo que ele torceu, quem poderá endireitar? Né? Deus pode endireitar a sua vida, tenha certeza disso. Mas as coisas físicas, as doenças, as adversidades que acontecem nesse mundo, sim, nós temos que passar, já vimos isso aqui, aprendemos muito com ela. Né? E o que Salomão está colocando é justamente isso. Às vezes nós aplicamos o nosso coração em coisas erradas. Né? Ninguém quer passar por problema, ninguém quer passar por adversidade, longe de mim, está amarrado. Né? Mas às vezes são necessárias, são coisas necessárias na nossa vida, para nos aproximarmos de Deus. São coisas necessárias na vida para buscarmos a Deus. Pessoas estão ligando, consertando a sua vida com Deus, ainda que pelo celular, pela internet. Temos orado muito por pessoas essa semana fazendo isso. Pessoas que não são do meio evangélico, ligam, querem ajuda, né? Passa em frente à igreja, vê o telefone. Ó, a minha tia me passou seu telefone. E é isso, meus irmãos. As adversidades servem para nos aproximar de Deus. As adversidades servem para você clamar a Deus, falar, Senhor, eu sei que a coisa está difícil, eu sei que não está fácil, eu sei que a gente está sofrendo, me ajuda, Senhor. Faça como Abacuque, né? Me ajuda.
Abacuque, em determinado momento da vida, ele foi arrogante, mas ele olha e percebe, né? Não, Deus está no controle de todas as coisas, até no meio das adversidades, até no meio das coisas difíceis, como ele diz aqui no verso de número 14. No dia da prosperidade, sim, goza do bem, aproveite todos os dias, né? No dia da prosperidade, está com dinheiro, vai, passeia, né? Investe aí no casamento, no relacionamento, mas no dia da adversidade, considera, aplica o seu coração, reflita, pense que Deus fez tanto este, o dia da adversidade, como o dia da prosperidade. Coronavírus não é do diabo, coronavírus não é do demônio, não é do capeta, coronavírus é de Deus. Ele que torceu. Para quê? Para nós considerarmos o momento que nós estamos passando, para nós aplicarmos o nosso coração a nos aproximarmos de Deus, a nos relacionarmos cada vez mais com Deus. Pense nisso. A morte nos aproxima de Deus, diz ele, né? Os momentos difíceis, a adversidade nos aproxima de Deus, e nós precisamos refletir sobre isso. Vamos continuar então, Eclesiastes capítulo 7, se você chegou agora, vamos para o capítulo de número 15. Versículo de número 15. Eu sei que vocês entenderam o capítulo, né? Mas é versículo. Eclesiastes 7, verso 15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Tudo isso Salomão viu nos dias da sua vaidade. Olha só o que ele viu, de repente a mesma coisa que você viu aí também. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Salomão está falando, olha, talvez, na época de Salomão ele viu, na nossa época, talvez nós tenhamos visto, pessoas que são justas, pessoas que são crentes, piedosas, né? Pessoas que andam direitinho nesse mundo, mas se dá mal, acaba o quê? Perecendo, como ele fala, né? Perecendo na sua justiça, perecendo em tentar fazer as coisas boas, em ajudar o próximo, em tentar salvar a vida de alguém, né? E acabou se dando mal. Pessoas que vão ajudar os outros acabam presas, pessoas que vão ajudar os outros acabam mortas, pessoas que ajudam tantas pessoas e no momento de dificuldade não é ajudada. E aí? Aí aparece aquilo que o Salomão já nos disse lá atrás, né? Aí vai aparecer o ímpio e vai ficar no seu ouvido para você se afastar dos caminhos do Senhor. Não faça isso, tá? Então, talvez você tenha visto as mesmas coisas. E ele vai dizer no verso 16, já que você viu tudo isso, né? Então não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, né? Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Tá? Então o que ele está dizendo aqui? Que há momentos na vida, né, que nós podemos lidar com certas situações e ficar assim, mas nem todo mundo é justo, né? Eu também não vou ser, né? Ou flexibilizar, vamos chamar isso aí de flexibilizar a sua integridade. Em outras palavras é isso, né? E talvez você olhe para esse versículo e fale, não, mas Salomão fala que a gente não tem que ser nem muito justo, mas também nem muito sábio, né? Que a gente não pode ser nem muito justo, mas também nem muito errado, né? Eu posso abrir exceções para determinadas coisas. Não é isso, não é isso, tá? Se você continuar a ler, ele vai dizer lá no 17, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo, né? Então, Salomão vem nos alertando que nós precisamos achar um equilíbrio na vida, um equilíbrio nas nossas ações. Nós não podemos ser o justo demasiadamente, demasiadamente. Aqui não é o justo, o cara que é crente, que se, né? Não é isso. O que ele está dizendo aqui que é uma justiça, né, vista por Deus, não uma justiça vista por nós. Talvez você se ache justo demais, alguém vai fazer, né, algum negócio com você. Não, né, eu não faço essas coisas, né? E às vezes a coisa nem errada é. Quantas vezes nós fomos ensinados, não sei você, eu já algumas vezes, né? Quanto nós fomos ensinados, até mesmo na vida cristã,
que nós não podemos fazer isso, você não pode assistir televisão, já fizeram comigo, né? Você não pode assistir televisão, você não pode fazer isso, você não pode, porque você vai para o inferno. Como se aquilo fosse a verdade, como se aquilo fosse você, tornar você mais justo, mais piedoso do que todo mundo. O que Salomão está nos dizendo aqui é cuidado com a sua justiça. Não se faça de juiz sobre os outros. Cuidado com as suas verdades. Cuidado com ela, né? Você pode estar se colocando num patamar de Deus, você pode estar se colocando num patamar acima de Deus. Então tome muito cuidado, nós precisamos achar o nosso ponto de equilíbrio. E tudo aquilo que nós fizermos tem que ter o filtro das Escrituras. Tudo aquilo que nós fizermos tem que ter esse conhecimento de Deus aplicado naquilo que nós fazemos, em todas as coisas deste mundo. Verso de número 18, bom é que retenhais isto, e também aquilo, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, não adianta você ser demasiadamente justo ou demasiadamente perverso, essas coisas não funcionam neste mundo, você tem que temer a Deus. Quando você teme a Deus, aí você consegue sair dessas coisas, se livrar dessas coisas. Quando você teme a Deus, busca o conhecimento de Deus para a sua vida, você vai saber dar a resposta certa. Mas vamos lá, né? Então você saberá, hoje é o dia das intromissões, né? Então ele está dizendo aqui, tá, que você tem que conhecer a Deus, e que temer a Deus, verso de número 18, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Então se você quer ser bem sucedido na vida, quer ter sucesso na vida, e quer ter sucesso na vida eterna, teme a Deus. É isso que Salomão está dizendo. Dinheiro não é tudo na vida, né? Conhecimento não é tudo na vida. As coisas deste mundo não são coisas que vão trazer felicidade, alegria. Não que não devemos, né? Não devemos colocar o dinheiro nessas coisas. Porém, o que nós devemos fazer acima de tudo? Temer a Deus, buscar a Deus, né? É isso que ele vai dizer, fechar ali no verso 18. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. De tudo aquilo que Salomão já viu nesse mundo, de toda a riqueza, de toda a vaidade, de toda a sabedoria, ele diz, quem teme a Deus se dá bem. Tema a Deus, né? Com certeza você sairá ileso das dificuldades, você será ileso daqueles que vão tentar te oprimir, você será ileso das dificuldades deste mundo. Por quê? A 19 responde, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos, né, que haja na cidade. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade, tá? Talvez você tenha buscado a Deus nesses dias de adversidade e tenha encontrado paz, né? Você tem agido em sabedoria, diferente daquele que de repente está morando no palácio, mas nesse momento está preocupado, não tem paz, está aí ficando oprimido diante de tanta dificuldade. É isso que ele está dizendo. A sabedoria de Deus, né, nos dá paz, amor e alegria. Não, verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, esse versículo, o versículo de número 20, ele está conectado lá com o 16. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, né? Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por quê? Verso 20. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Se você se acha justo demais, né? Se você acha santo demais, aí volta lá no 16. Você vai destruir a você mesmo. Esse é o conselho que Salomão, então, te dá, né? Não seja o dono da justiça, o dono da verdade, medindo as pessoas com a sua régua, tá? E o verso de número 21 e 22, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. O que ele está dizendo aí? Que olha, do mesmo jeito que você anda falando dos outros, os outros estão falando de você. Do mesmo jeito que você tem pensado mal dos outros, tem alguém pensando mal de você, né? Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Não fica dando ouvido. Ah, não, vou tirar satisfação porque fulano falou de mim, porque isso não vai ficar assim, isso não vai ficar barato, eu vou rodar, né?
Não, porque comigo é assim. Não é isso, tá? Salomão está falando, não te aplique o coração nessas coisas, né? Porque não há justo, não há quem não peque. Do jeito que você faz, né, com o outro está fazendo com você, tá? Então vamos seguir na frente aí por causa do horário, acabo terminando já o verso de número 23 a 28, vou resumir aqui, porque Salomão vai dizer, tudo isso experimentei pela sabedoria, tudo aquilo que ele viveu, né? Ele experimentou aplicando o coração, buscando conhecimento nas coisas, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Está falando, olha, quanto mais eu aplicava o meu coração, vivendo longe de Deus, eu me tornava sábio. No entanto, Deus estava longe de mim, né? O conhecimento, o envolvimento de Salomão com as mulheres, com as coisas do mundo, distanciou ele de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não compraz, né, na infidelidade. Deus não se compraz naquilo que não lhe agrada. Ele é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Ele vai dizer ainda, né, o que está longe e muito profundo, quem o achará? Né? Apliquei-me, verso 25, apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Né? Então, de tudo aquilo que Salomão viveu e experimentou, ele chegou à seguinte conclusão: tudo isso é loucura. Colocar o coração nas coisas deste mundo é loucura. Colocar o coração nas riquezas deste mundo é loucura. Colocar o conhecimento como acima de todas é loucura. Tá? Estava vendo uma matéria recente sobre Stephen Hawking, né? Corrijam-me depois, né? Aquele astrofísico, né? Que é todo paraplégico e faleceu recentemente. Então ele fala assim que não, nós precisamos buscar a ciência, precisamos ter a mente de Deus, né? Para descobrir as coisas nesse universo. Só que ele não acredita em Deus, né? Ele fala que quando nós cremos, nós precisamos crer que o universo existe, né? Precisamos crer que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o universo. Esse é o princípio de nós conhecermos o universo, segundo ele. Aí quando nós entendemos que Deus criou o universo, que existe uma coisa criada, que nós precisamos explorar, e aí quando nós nos aplicamos a explorar o universo, nós vamos esquecer Deus. É isso que Salomão está dizendo, quanto mais nós aplicamos o nosso conhecimento, a nossa vida, em entender as coisas desse mundo, nós vamos nos distanciar de Deus. Nós vamos nos distanciar de Deus, né? Não que não devemos buscar o conhecimento, tá? Verso 26, olha o que Salomão vai dizer, mulheres: achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eu vou começar de trás para frente. Quem que era o prisioneiro aqui? Salomão. Quem se sentiu preso aqui, as mulheres? Salomão. Quantas mulheres que Salomão tinha? 1000, né? E aquelas mulheres levaram Salomão a conhecer outros deuses, e Salomão a conviver com todas aquelas mulheres, falei muito disso no começo, né? A se enveredar com seus ídolos, com seus deuses. Salomão se esquece de Deus. E agora, olha a situação que ele se encontra aqui. Ele acha que esse envolvimento dele com essas mulheres é pior do que a morte. Ou seja, foi o pior momento da vida dele, né? O que é isso? É o pecador que reconhece que existe um Deus aí maravilhoso, e que ele fica perdendo tempo com as coisas deste mundo, né? Ou seja, você viveu nesse mundo, já desfrutou das coisas desse mundo, mas ainda tem um vazio dentro do seu coração muito grande, um vazio do tamanho de Deus, e nós precisamos, e só preencheremos com Deus na nossa vida. Não são as coisas desse mundo, não são as mulheres, né? Que foi o caso de Salomão aqui. Esse foi o caso de Salomão. Qual que é o seu caso? Qual é o seu problema? O que tem aprisionado você? Dinheiro? Riquezas? Pornografia? Sexualidade? Né? Maledicência? O que tem aprisionado você? Tá? Talvez os homens ficaram contentes aí, né? Porque está falando da mulher, mas o que tem aprisionado você? Homem, mulher, criança, jovem, adolescente. Então Salomão nos chama a temer a Deus. E quando nós tememos a Deus, como ele diz lá no verso de número 18,
então nós conseguiremos dizer não às coisas deste mundo. Tá? E aí ele vai encerrar aí, do 27 a 29, eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, comparando, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro, e não o achei. Entre 1000 homens, achei como esperava, né? Mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Então entre os homens, ele fala, entre os homens, tantos homens, eu achei um. Nós também achamos um, né? Houve um que era justo, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, né, pelos nossos pecados. Ele foi o único justo e por isso ele pagou o preço por nós. Então, entre homens, só existe um. E entre mulheres ele fala que não achou nenhuma, porque nenhuma mulher das que Salomão tinha levou ele para se aproximar de Deus. Muito pelo contrário, levou ele a se afastar de Deus. E ele descobre isso aí, né? Eis que tão somente, verso 29, finalizando, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, o homem que se meteu em encrenca. Deus fez o homem reto, o homem que pecou, né? Deus fez o homem perfeito lá no paraíso. Ele poderia, ali o homem tinha o livre-arbítrio, ele podia pecar ou não pecar. O que o homem escolheu? Pecar. Depois que o homem escolheu pecar, passa a tomar conta desse homem uma natureza pecaminosa. O homem não pode escolher mais não pecar. O pecado já faz parte da vida dele, ele já nasce em pecado, né? Em pecado me concebeu minha mãe, como diz o salmista. Então, ele já tem esse pecado que carrega por toda a vida. Ele não tem mais escolha, ele não tem mais livre-arbítrio, ele não tem mais essa escolha de não pecar, né? Paulo fala, o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está dentro de mim, né? Então, por quê? A natureza pecadora desse homem. Tá? Mas, existe solução. E a solução, se nós voltarmos, está lá no verso de número 8 do capítulo 7. Porque fala que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Gente, por mais que nós estejamos sofrendo nesse mundo, com problemas, com luto, com adversidades, com doenças, com mortes, né, com mulheres, com pornografias, com idolatrias, com sexo, por mais que seja o teu sofrimento nesse mundo com algum tipo de problema, tá? Vamos para o verso 18, Deus é a solução para ele. E vamos para o verso de número 8, o fim que Deus nos proporciona, né? É melhor do que tudo aquilo que nós já estamos vivendo neste mundo. Por mais que passemos por adversidades, por mais que passemos por problemas, por mais que ouvimos a voz do injusto e nos desviamos do caminho de Deus, nós precisamos nos arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Precisamos consertar a nossa vida com Deus. Não existe vida fora da aliança que Deus tem para conosco. A vida fora da aliança é essa vida que Salomão está dizendo de pecaminosidade, de vaidade, vida sem esperança. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós clamamos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós podemos entender que melhor é o fim. Melhor é aquilo que Deus tem preparado para nós. Melhor será o dia que nós nos encontrarmos com Ele e sermos recebidos na glória para vivermos eternamente. Amém. Melhor é o fim do que o começo. Porque no começo os nossos pais pecaram e destruiu. E aconteceu, e está acontecendo tudo isso nesse mundo, que como diz Salomão é vaidade. Mas as coisas começam a melhorar. Salomão está vendo esse fim. Salomão começa a olhar para o fim de tudo e ver esperança. E eu convido você, na próxima quarta, a ver essa esperança que Salomão, né, tem visto a partir de então. Que Deus o abençoe, meu querido. Muito obrigado aí pelo tempo. Eu sempre falo demais, né? Mas muito obrigado pelo tempo que você tem investido. Não gasto, não perdido, mas investido no conhecimento de Deus. É um conhecimento que você precisa, é um conhecimento que as pessoas ao seu lado precisam nesses momentos de adversidade. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que ora nos ouve. Obrigado pela minha vida, Pai. Sabemos que não somos o dono da verdade, mas nos baseamos, ó Pai, na Tua verdade. É a Tua verdade, Senhor. Assim como o Senhor também é a verdade, porque o próprio Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele.
Graças te damos, Deus, por mais esse dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, meu querido. E continuo dizendo, se você está com dificuldade, com problema, entre em contato conosco, 94153-2536. Se você está em condição de ajudar alguém, ligue para nós também. Tá? Pastor, eu tenho uma cesta aqui, queria doar. Procure, tem pessoas em dificuldade, pessoas precisando da nossa ajuda. E essa é a nossa missão enquanto igreja do Senhor. Né? Vamos aprender, vamos crescer nos dias da adversidade. Amém? Beijo a todos aí, forte abraço.